Direito administrativo. Agentes públicos. As empresas estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista, quando forem demitir seus empregados concursados, não precisam instaurar processo administrativo, mas são obrigadas a indicar as razões que motivaram a demissão. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista. Direito eleitoral. Sobras eleitorais. É inconstitucional a restrição de acesso de partidos e candidatos à segunda etapa de distribuição das sobras eleitorais, vagas não preenchidas nas eleições proporcionais. Logo, todos os partidos poderão participar da última fase de distribuição dessas vagas, antes reservada aos que atingissem cláusula de desempenho. Nas eleições realizadas pelo sistema proporcional, é válida a regra que na terceira fase de distribuição de vagas, segunda etapa de distribuição de sobras, restringe a participação aos partidos políticos que tenham obtido o número de votos equivalente a 80% do quociente eleitoral? Não. O STF já entendeu que regras que exigem dos partidos um número mínimo de votos para eleger representantes, as chamadas cláusulas de desempenho, são, em princípio, compatíveis com a Constituição, porque buscam desestimular o surgimento de grande número de partidos políticos sem base de representação na sociedade. Apesar disso, a regra que diz que o partido precisa alcançar pelo menos 80% do quociente eleitoral para concorrer às vagas na segunda etapa de distribuição das sobras, beneficia os grandes partidos que têm mais facilidade para alcançar a votação mínima exigida, dificultando em excesso a participação de partidos pequenos. Além disso, como não se exige que os candidatos recebam um número mínimo de votos, parlamentares podem ser eleitos com pouquíssimos votos apenas por integrarem partidos grandes. Ao mesmo tempo, candidatos com muitos votos podem ficar de fora por pertencerem a partidos que não alcançaram 80% do quociente eleitoral, por descaracterizar o sistema proporcional previsto na Constituição. Essa regra é inválida e todos os partidos que participaram da eleição devem concorrer na segunda etapa de distribuição das sobras. Desse modo, a fim de viabilizar a ocupação dos lugares por candidatos de partidos pequenos com expressiva votação, a terceira etapa de distribuições das vagas das eleições proporcionais, sobras eleitorais, quando não mais existam partidos que tenham atingido votação mínima de 80% do quociente eleitoral e que tenham, simultaneamente, candidatos com votação nominal igual ou superior a 20% desse quociente, contará com a participação de todos os partidos políticos, independentemente de terem obtido número de votos equivalente a determinada porcentagem pré-definida do quociente eleitoral. É inconstitucional por ofensa ao caráter proporcional das eleições parlamentares, a regra do Código Eleitoral que prevê que, caso nenhum partido alcance o quociente eleitoral, as vagas devem ser preenchidas pelos candidatos mais votados. Direito processual penal. Provas. Se o indivíduo, ao avistar uma ronda policial, correu para dentro de sua casa, isso pode ser considerado como atitude suspeita, autorizando o ingresso na casa mesmo sem autorização ou ordem judicial. Caso adaptado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina nas ruas de um bairro quando avistaram Pedro em frente a uma casa. Ao notar a aproximação da viatura, Pedro correu para dentro da casa, o que gerou suspeita nos policiais. Os policiais entraram na residência de Pedro e ali encontraram droga. A defesa impetrou habeas corpus alegando houve violação à inviolabilidade de domicílio. O Tribunal de Justiça negou a liminar. A defesa impetrou novo habeas corpus perante o STJ, que foi indeferido liminar e monocraticamente pelo ministro relator. O ministro do STJ argumentou que, em regra, não cabe novo habeas corpus contra a decisão que negou a liminar em outro habeas corpus. Inconformado, o flagranteado impetrou novo habeas corpus, agora perante o STF. O STF não conheceu do habeas corpus. Vale ressaltar, no entanto, que tanto no voto vencido como no voto vencedor foram tecidos alguns comentários sobre o mérito do caso concreto. No voto do ministro Alexandre de Moraes, redator para o acórdão, constou o seguinte: não há ilegalidade na ação de policiais militares que, amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade terem depósito ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita,
para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.